Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da GDC, Agência de Divulgação Científica e Comunicação do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. E hoje, nesse webinar, tudo o que você queria saber sobre, nós temos a participação do veterinário Cassiano Vitória, que é docente vinculado ao Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu. O professor Cassiano atua na área de... Vou parar aqui, que vocês estão ouvindo eu repetindo aqui, eu vou voltar, porque vocês estão me vendo errar aqui. Cassiano, desculpa. O professor Cassiano atua na área de medicina veterinária preventiva e saúde pública, com ênfase em vigilância e em saúde animal. E o nosso bate-papo hoje com o professor Cassiano vai ser sobre o coronavírus e a saúde pública veterinária. Com esse bando, né, de fake news, Cassiano, que nós escutamos hoje, também existem as fake news associadas aos animais domésticos, especialmente os cães e gatos. E será que realmente esses animais conseguem se infectar e transmitir para nós, seres humanos, o novo coronavírus? Então, é isso que a gente vai ter o bate-papo hoje com o professor Cassiano. Participem, mandem suas perguntas pelo nosso chat do YouTube. Aproveitem para tirar todas as suas dúvidas e aqueles que tiverem interesse em receber o certificado de participação nesse webinar podem fazer sua inscrição via Simpla. O link para o Simpla vai ser colocado no nosso chat aí por escrito. Cassiano, em nome da GDC e da diretoria do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, eu agradeço imensamente sua participação e, por favor, fique super à vontade para fazer sua explanação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Agradeço já antecipadamente o convite e a lembrança do nosso nome para poder contribuir com essas informações nesse momento de pandemia, né, do novo coronavírus. A gente tem algumas informações que talvez muitos de vocês já conheçam e outros não. Então, a gente vai procurar trazer um resumo do que está acontecendo do ponto de vista de saúde pública veterinária na infecção do coronavírus e tentar trazer algumas informações novas para vocês e tentar colaborar de alguma forma com essa pandemia, né? Bom, eu vou passar aqui por uma apresentação, só um minutinho aqui para eu compartilhar a minha tela com vocês. Muito bem. Vamos lá. Bom, o tema que foi sugerido, né, para a gente conversar, nosso bate-papo de hoje é o coronavírus e a saúde pública veterinária. Eu não sou clínico veterinário, né, como já foi muito bem colocado pela Adriana. A minha área de atuação é medicina veterinária preventiva, né, com ênfase em controle de doenças de população animal. Então, eu não faço clínica individual. Dessa forma, as minhas observações vão ser no sentido realmente mais amplo da doença, e eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a questão clínica, achados clínicos e patológicos, nada nesse sentido. Eu vou trazer algumas observações e algumas reflexões também, mais ao final do nosso bate-papo, né? E depois fico à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Tá bom? Muito bem, então o que nós vamos conversar agora à tarde? O que nós vamos... qual vai ser o foco principal do nosso bate-papo aqui? Primeiro, vou falar, obviamente, sobre o vírus, algumas informações que são importantes para que a gente entenda um pouquinho do que está acontecendo. Vou falar também a respeito da saúde pública veterinária, qual é o seu papel, qual é a sua relação nesse momento de pandemia e qual é a sua obrigação também. Nós, médicos veterinários, somos, acima de tudo, profissionais da saúde. Somos reconhecidos mundialmente e pelo próprio Ministério da Saúde como profissionais da saúde. Então, dessa maneira, nós temos obrigação
de atuar e trabalhar em situações de emergência sanitária, como é o caso hoje especificamente do coronavírus, do novo coronavírus. Já tivemos oportunidade de trabalhar há tempos atrás em várias outras situações, por exemplo, como a gripe aviária, a gripe suína, a SARS e a MERS, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente também. Então, a medicina veterinária hoje ela é considerada uma das profissões com maior capacidade de atuação frente a essas pandemias, especialmente porque são doenças que têm uma relação com o animal. Então, são doenças que, em algum momento, existe o componente animal na sua dispersão ou no seu ciclo. Por isso, o médico veterinário é o profissional mais capacitado para atuar nessas situações. E, finalmente, nós vamos comentar alguma coisa sobre os animais de estimação, nossos pets, e mais especificamente falar algumas coisas e trazer algumas reflexões sobre a nossa relação nesse momento de pandemia com os cães e os gatos. Lembrando que o coronavírus ele não é específico de cão e gato, né? Na verdade, ele causa doenças em outras espécies animais, e nós vamos também lembrar um pouquinho disso mais para frente, mas o foco principal hoje do nosso bate-papo é a gente entender um pouquinho do que está acontecendo, quais são as perspectivas, e quais são os cuidados que nós temos que ter com os nossos pets e com a gente mesmo nessa relação com o coronavírus, ok? Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é um desenho esquemático aqui do vírus. Os vírus são estruturas muito simples, na realidade. Eles têm um envelope viral, eles têm proteínas de superfície e eles têm o material genético, um RNA, normalmente, dependendo do tipo de vírus, uma fita, nesse caso, de RNA, do vírus do coronavírus, tá? Então, ele tem um material genético dentro, tem o envelope e tem as proteínas de superfície. Basicamente, são essas as estruturas do vírus, tá? Então, e essas estruturas de superfície são responsáveis pela fixação do vírus nas células do hospedeiro, seja ele humano, seja ele animal, né? Muito bem, e o coronavírus tem esse nome exatamente porque, se a gente extrapolar e usar a imaginação aqui, a gente parece, né, que essas estruturas formam aí uma coroa, né? Por isso o nome coronavírus. Então, essas estruturas lembram aqui, de certa forma, uma coroa com as suas pontas, enfim, tá? E por isso que ele recebe, então, esse nome. Existem outros vírus com outros formatos específicos, por exemplo, o vírus da raiva, ele tem o formato de uma bala de revólver, né? O vírus Ebola, ele tem um formato lá de uma letra, enfim. Vários outros vírus têm o seu formato específico. No caso do coronavírus, por ele apresentar essas estruturas que lembram aqui um topo ou alto de uma coroa, ele recebeu essa denominação, tá? Bom, aqui a gente mostra o seguinte: hoje o que a gente conhece de coronavírus são esses 7 subtipos de vírus que causam doenças nos seres humanos. Existem outros tipos de coronavírus que causam doenças em outras espécies, em equinos, em bovinos, em suínos, em roedores, tá? Mas nos seres humanos, o que se conhece até hoje são esses 7 subtipos. Esses 4 subtipos aqui de cima, eles causam doenças mais comumente nos seres humanos, mas eles são menos agressivos. Então, normalmente, as doenças respiratórias mais comuns podem ser causadas por esses 4 subtipos. Eles são menos agressivos, portanto, o índice de óbito e o índice de complicações, quando você tem um desses 4 sorotipos causando a doença, ele é muito baixo. Aqui na parte de baixo, nós separamos aqui os 3 sorotipos do coronavírus nos seres humanos que são mais problemáticos, tá? A SARS
o vírus SARS-CoV, foi responsável pela síndrome respiratória aguda, e ela aconteceu no ano de 2002, os primeiros casos foram no ano de 2002, tá? Uma das doenças mais graves até então, causadas pelo coronavírus. Em seguida, em 2012, nós tivemos um outro surto de doenças por coronavírus, né, que é o coronavírus, a doença do Oriente Médio, tá? Uma síndrome respiratória do Oriente Médio, portanto, recebeu o nome de MERS-CoV, no ano de 2012, e o SARS-CoV-2, em 2019, que é o vírus causador da atual pandemia que estamos vivendo aí de coronavírus, ok? Bom, eu vou focar então nesses 3 principais vírus para que a gente entenda e veja um pouquinho da característica de cada um, tá? Como eu falei anteriormente, o SARS-CoV, responsável pela SARS de 2002, ele é um vírus responsável, então, pela síndrome respiratória aguda grave, que foi detectada na China em 2002, também a partir de mercados que vendiam, comercializavam animais vivos ou animais ali para o consumo, eram abatidos ali na hora e vendidos para o consumo, e até consumidos ali no próprio local, nesses mercados de animais vivos, né? Bom, a possível origem desses vírus, né? Possivelmente eles tiveram uma origem a partir de morcegos, tá, daquela região, mas em algum momento esse vírus passou e fez o spillover, que a gente chama, que é a migração entre as espécies, e acabou passando para as civetas. Civetas são mamíferos semelhantes a gatos. Eu vou passar aqui a próxima apresentação. Então, essa aqui é uma civeta, tá? E a curiosidade desse animal é que as civetas, eles são responsáveis por produzir um café específico chamado de copiluac, tá? E com esse pequeno valor aqui agregado ao produto, ou seja, o café produzido pela civeta custa aí em torno de R$750 o quilo. Tá? E como é que ela faz isso? Ela se alimenta dos grãos de café e ela defeca esses grãos de café que formam então essas pequenas estruturas aqui, e aqui vocês podem visualizar o grão de café. Depois isso aqui é lavado, obviamente, desinfetado, esse grão de café é moído, torrado, e aí se faz o café, então, o famoso copiluac, que é o café considerado o mais caro do mundo, tá? Essa é apenas uma curiosidade. Então, portanto, a civeta, ela tem um papel fundamental, principalmente naquela região, por ser realmente um animal que pode transmitir algumas doenças para os seres humanos. E, nesse caso, a suspeita muito grande é de que esses animais tenham, em algum momento, participado do ciclo de transformação aí do coronavírus, uma vez que esses animais também são vendidos para consumo na China, nesses mesmos mercados de animais silvestres vivos, tá? Então, possivelmente, no caso da SARS, as civetas, elas tiveram uma participação importante na disseminação da doença, tá? Então, a SARS foi uma pandemia também, ou melhor, uma epidemia em que acometeu em torno de 8 mil casos no mundo, com ao redor ali de 800 mortes, né? Então, é uma doença que foi também muito grave na época. A diferença é que, realmente, a SARS, a pessoa, como ela era uma doença muito grave, então a pessoa que adquiria a SARS acabava morrendo muito rapidamente. Então, isso, do ponto de vista epidemiológico, ele tem uma importância muito grande, uma vez que é mais difícil da doença se espalhar, porque a pessoa, logo que ela adquire a doença, ela já morre. Então, a pessoa não persiste num ambiente muito tempo, disseminando o vírus, espalhando o vírus. Então, se a mortalidade é muito aguda, o vírus acaba se autolimitando, ou seja, ele
a transmissão desse vírus ela fica dificultada porque a pessoa acaba morrendo muito rapidamente e não dá tempo desse vírus se espalhar muito. Por isso que as mortes não foram muito intensas nesse caso, apesar da gravidade da doença, né? É a mais grave, portanto, das infecções por coronavírus, como nós falamos, e a notícia boa é que desde 2004 não existe nenhum registro desta doença. Portanto, ela apareceu, ela surgiu em 2002, ela teve seu pico de distribuição no mundo, causou as mortes e depois ela desapareceu e não há mais registro, por enquanto, então, desde 2004, de casos de SARS no mundo. Tá? Isso é importante também para a gente entender aquela história da curva, né? O crescimento da doença. Você tem, e a gente ouviu isso muito, né, nos últimos tempos, aí, nos últimos meses, que a gente precisava achatar a curva, né? Que é exatamente isso, ou seja, a doença ela tem um início, ela tem um desenvolvimento exponencial muito agudo, depois os casos começam a diminuir, então ela forma uma curva, uma estrutura em que você realmente tem um início bastante, uma distribuição, um espalhamento bastante grande, com um aumento muito grande no número de casos, depois a tendência é que isso diminua até a extinção da doença. Então, foi isso que aconteceu, e nesse período de 2 anos, a SARS teve essa evolução. Uma outra doença, então, causada pelo coronavírus é a síndrome respiratória do Oriente Médio, né, que recebeu a designação de MERS-CoV, e ela teve início em 2012. Tá? Portanto, detectada nos países do Oriente Médio, por isso que ela recebeu também esse nome, e a origem, a suspeita é que a doença tenha se originado a partir de dromedários. Dromedários são aqueles animais semelhantes aos camelos, né, que possuem apenas uma corcova. O camelo são aqueles animais de deserto que apresentam 2 corcovas, e os dromedários, eles apresentam somente uma corcova, né? Essa é a principal grande diferença aí entre esses animais, tá? Mas não são normalmente animais de deserto, e são muito utilizados tanto para transporte quanto para atividades ali, para locomoção, né? Para o comércio, eles são utilizados até como moeda de troca, né? Ali na região do Oriente Médio. Tá? Nesse caso da MERS, a forma de transmissão ao homem foi desconhecida. Quer dizer, a ideia de que possa ter vindo dos dromedários, mas não existiu uma confirmação de que realmente isso tenha acontecido. Tá? No caso da MERS, ela gerou um pouco menos de casos no mundo, em torno de 2.290, mas também ao redor aí de 790 mortes. Tá? E ela já tinha uma característica um pouco diferente da SARS. A SARS ela não tinha vamos dizer assim, uma predileção para determinados grupos. E na MERS parece que isso já aconteceu. Então, alguns grupos eram mais acometidos pela síndrome respiratória do Oriente Médio, dentre eles os idosos, pessoas cardíacas e pacientes renais. Então, algumas pessoas com comorbidades ou idosos sem comorbidades, mas já parece que, nesse caso, houve aí uma predileção para alguns grupos, especificamente, da doença, ok? Bom, e o atual vírus, né? O atual vírus, denominado de novo coronavírus, ele recebeu o nome de SARS-CoV-2. Tá? Ele é um vírus, portanto, zoonótico, assim como os outros vírus que fizeram aquele spillover, ou seja, aquela passagem de espécie para espécie. Então, é um vírus denominado vírus zoonótico, quando ele tem essa característica de transitar entre espécies diferentes, inclusive o homem.
né? Primeira vez que o coronavírus foi isolado em seres humanos foi em 1937 e foi realmente denominado ou descrito como coronavírus em 1965. E a atual pandemia, ela teve início, portanto, no ano de 2019, ou seja, no final do ano de 2019, ali em novembro, final de novembro e início de dezembro, já se detectaram casos de coronavírus em seres humanos nessa época, tá bom? Tudo bem, então agora especificamente em relação ao SARS-CoV-2, ele provoca uma doença chamada Covid-19, então, portanto, Covid-19 é o nome da doença causada pelo SARS-CoV-2, que é um coronavírus, tá? Então, essa é a classificação correta, né, desse micro-organismo. Então, o início dele foi, aparentemente, no mercado de animais vivos em Wuhan, na China, embora várias pessoas desse surto inicial não tinham tido contato epidemiológico durante as investigações com o mercado. Ou seja, a principal hipótese é que esse vírus tenha surgido a partir desses mercados também de animais vivos em Wuhan, na China. Mas algumas pessoas ou várias pessoas deste surto inicial não tinham tido relação nenhuma com o mercado. Portanto, ainda falta a confirmação exata da origem desse vírus, tá? Existem duas possibilidades, então, para a origem do ponto de vista do relacionamento animal desse vírus. Um é que o pangolim é uma espécie também de mamífero da ordem Polidota, também é uma hipótese não confirmada, embora se suspeite que o vírus possa ter vindo do pangolim, em razão de que ele tem uma similaridade entre 85,5% a 92,4% com o SARS-CoV-2. Então, o vírus identificado no pangolim, o coronavírus identificado no pangolim, ele tem uma similaridade de 85% até 93% com o SARS-CoV-2. Então, essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que ele tenha vindo também do morcego, e aí não pelo spillover, mas pelo próprio consumo desse animal. Uma vez que existe um vírus no morcego que já foi identificado nesta espécie, a Rhinolophus affinis, né, que é o vírus RATG13, que apresenta uma similaridade com o SARS-CoV-2 em torno de 90%, 96%. Portanto, é uma similaridade maior do que aquela do pangolim, mas, como eu disse, não existe um consenso da origem exata desse novo coronavírus. O que se sabe é que ele era um coronavírus zoonótico, ou seja, ele em algum momento passou por alguma dessas espécies, fez esse spillover, fez essa migração, essa adaptação para o ser humano, e a partir de então começou a ser espalhado pelo ser humano. Então, por isso que hoje ainda a gente considera que a origem desse vírus é desconhecida, tá? Bom, e aí em relação ao número de casos, vejam que até ontem no mundo haviam sido notificados 5.614.458 casos. Lembrando que isto são casos notificados. E aí, se a gente pensar numa situação de epidemia ou de pandemia, que existem casos que não são notificados, que são positivos, esse número pode chegar a dezenas de milhões, tá? E o que se tem registrado em mortes confirmadas por coronavírus são 350.958 mortes. Então, vejam, só para a gente retornar um pouquinho e fazer uma comparação com o SARS e o MERS. Deem uma olhadinha aqui quando a gente coloca esse quadro, vejam, o SARS causou 8.000 casos no mundo e em torno de 800 mortes. Isso no período de 2 anos, tá? O MERS causou 2.200 casos no mundo
e 700, em torno de 800 mortes também. Tá? Isso no período também de duração da MERS. Então, vejam o que acontece com o coronavírus hoje. Em apenas 2 meses, se a gente considerar 2 meses aí, março, abril e maio, né, o finalzinho de março, abril e maio, vejam o que aconteceu com o coronavírus, né? Tem mais de 5 milhões e meio de casos no mundo e mais de 350 mil mortes. Ou seja, então, ele já superou de longe os números das últimas 2 pandemias mundiais, a de SARS e a de MERS. No Brasil, até ontem também, haviam sido notificados oficialmente quase 400 mil casos e haviam ocorrido em torno de 25 ou 24.600 mortes já confirmadas pelo coronavírus. E ele também tem uma característica que aí lembra um pouquinho a característica lá do MERS, né, que o que se observa epidemiologicamente é que a doença parece ser mais grave em idosos e em pessoas com comorbidades. Que comorbidades? Especialmente pessoas obesas, pessoas tabagistas, pessoas com alguma doença crônica respiratória, por exemplo, asma, bronquite, esse tipo de coisa, pessoas com colesterol alto, pessoas, enfim, que apresentam comorbidades que alterem a sua homeostase, ou seja, que alterem os seus parâmetros normais do organismo. Então, pessoas com essas características, e aí, idosos sim, pelo próprio fato da idade, mas pessoas jovens que apresentam comorbidades também têm um risco alto de apresentar a forma grave da Covid-19. Portanto, não só são idosos, mas podem ser pessoas jovens, apesar de o seu número mais baixo, mas pessoas jovens que tenham comorbidades também têm a chance de apresentarem a forma grave do coronavírus. Tá? E uma outra característica também importante desse vírus é que, aparentemente, ele é mais resistente no meio ambiente. Então, enquanto alguns vírus eles são muito friáveis, ou seja, eles morrem muito facilmente ao contato com o meio ambiente, à dessecação, ao contato com o sol, ao contato com alguns produtos químicos, esse vírus, o SARS-CoV-2, parece que tem uma resistência bem maior a essas condições ambientais. E isso é um problema muito grave quando se pensa, então, em que qualquer superfície contaminada, ela vai permanecer por algumas horas, e dependendo da situação, até por 24 horas, contaminada com esse vírus. E isso é um motivo realmente de preocupação para todos, e especialmente para as autoridades sanitárias, que têm tentado, de várias formas, sanitizar ambientes públicos. E ontem à noite eu estava vendo uma reportagem que, especificamente alguns municípios, incluindo o município de Botucatu, tem feito a sanitização de áreas públicas, como lá o centro da cidade, algumas regiões, para tentar reduzir esse tempo de vida do vírus no meio ambiente. Portanto, o SARS-CoV-2 ele tem uma característica um pouco diferente, algumas que são ali mescladas entre o SARS e a MERS, né? Então ele tem um pouquinho de todas essas, ou seja, ele é bem grave, ele é muito grave lá como a SARS, e ele apresenta aí, como a MERS, alguma predileção por alguns grupos específicos. Tá? E, além de ser um vírus bastante resistente ao meio ambiente e, dessa forma, fica muito fácil você
se contaminar e você espalhar esse vírus sem que você tenha consciência disso, tá? Bom, esse aqui então é o pangolim, tá? Eu tinha falado do pangolim aqui em cima, falei da civeta, e aqui o pangolim, então, que é esse animal. É um animal bastante exótico, aí, diferente, né? Ele lembra aí mais ou menos um tamanduá, o rosto de um tamanduá, as unhas ali, parecendo um tamanduá, né? Aqui embaixo, olha. Então, a cabeça é um pouco característica, mas ele tem essas espécies de escamas, que realmente é um bicho bastante exótico, tá? E esse animal também é fonte de alimento lá na China. Então, ele é vendido também como alimento, é comercializado como fonte de alimento lá. E, possivelmente, ele teve algum envolvimento com essa questão da dispersão ou do spillover do coronavírus para o ser humano, tá? Mas isso ainda precisa de confirmação científica, tá? Esse aqui foi um quadro, um panorama geral, mostrando então a gravidade da epidemia. Isso foi até o dia de ontem também, às 2h54 da tarde. Eu entrei no site da Organização Mundial de Saúde e fiz esse retrato, mostrando então que não existe um país, tá, que não tenha sido acometido por casos de coronavírus. Então, todos os países, e isso é uma característica também bastante importante, a disseminação do vírus por todos os países. E aqui você pega a intensidade, então, do número de casos, tá? Por esses países, ok? Aqui a nível de Brasil, então a gente tem aqui também, desde ontem, dia 27/5, em torno das 3 horas da tarde, era esse o quadro que se apresentava no Brasil. Então é óbvio que a maior concentração de casos são naquelas regiões com maior adensamento populacional também, né? Se você observar aqui o centro-oeste do Brasil, realmente tem muito menos casos em razão aqui das distâncias. Você pega a Amazônia, né? As distâncias são muito grandes, então mas você tem aqui, por exemplo, Manaus, com uma grande quantidade de casos, né? E aquelas regiões mais adensadas popularmente, com população maior, é óbvio que apresentam um número maior de casos, mas também, se vocês observarem, não existe estado no Brasil que não tenha sido acometido, que não tenha pelo menos um caso de coronavírus. Isso mostra o potencial de dispersão desse vírus por aquelas características que nós já mencionamos anteriormente, que é a sua facilidade de dispersão e a sua capacidade de sobrevivência ao meio ambiente, né? Bom, isso aqui eu tirei do site do Ministério da Saúde, eu copiei realmente da forma que está lá, ok? Algumas recomendações para que a gente faça a prevenção da doença: lavar com frequência as mãos, ao tossir e espirrar, cobrir o nariz com lenço ou com braço, evitar tocar os olhos, nariz, boca. Ao tocar, lave sempre as mãos, como já foi indicado, mantenha a distância de 2 metros, evite abraços, beijos e apertos de mão, higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças, não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, copos, mantenha os ambientes limpos e bem ventilados, evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, cinemas, shows, enfim. Se puder, fique em casa, né? Se estiver doente, evite o contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. Durma bem, tenha uma alimentação saudável, utilize máscaras caseiras ou artesanais, feitas de tecido em situações de saída de sua residência. Então, vejam que, de um panorama geral, se a gente olhar essas observações, e nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, muitas delas têm relação com a própria, o nosso próprio relacionamento com os nossos pets, né? Então, tudo isso se encaixa de alguma forma, com exceção de uma ou duas ali, durma bem e tem uma alimentação saudável, não tem relação direta com o pet, né? Mas o restante, com exceção desta e o compartilhamento também de objetos de uso pessoal, o restante tem alguma relação com os pets, né? Lavar sempre as mãos, ou seja, toda vez que você
tiver contato com o seu animal de estimação, você deve lavar as mãos, se higienizar, né? Ao tossir e espirrar, cobrir o nariz e boca, tá? Evitar tocar os olhos, manter uma distância mínima de qualquer pessoa tossindo e espirrando, essa também não tem relação com o pet, né? Evitar abraços e beijos e aperto de mão, óbvio, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente também, né? Mas tem muita gente que abraça, que beija, né? Que deixa o animal lamber a sua face, tá? Isso tem uma importância muito grande, não só na questão do coronavírus, mas também nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, ok? Mas veja então que, de uma maneira geral, são medidas de higiene pessoal, para que a gente evite ou previna da melhor forma possível a contaminação com o vírus, ok? Bom, falando então um pouquinho da questão da saúde pública veterinária, o que o médico veterinário tem a ver com tudo isso? Se a gente lembrar daquilo que eu falei agora há pouco, né, e dessa relação do spillover das espécies, ou seja, muitos vírus, e aí não é só o coronavírus, mas uma espécie muito grande de vírus, uma quantidade muito grande de vírus tem esse potencial. A gente pode citar, por exemplo, alguns também que já foram motivos de pandemia mundiais, que é o vírus H1, da família do H1, do HN, né? O H1N1, H5N1, que causaram a gripe aviária, que causaram a gripe suína. Todo mundo já ouviu falar e lembra dessas pandemias também, dessas epidemias. São doenças causadas por um vírus diferente, o vírus de influenza, né? Que com as suas variações causam doenças de origem, né, diferentes, portanto, causam doenças respiratórias também nos seres humanos. Então, a medicina veterinária, ela é uma profissão, como eu disse, muito relacionada, se a gente levar em consideração que descritas existem hoje no mundo mais de 200 zoonoses, né? Lembrar do termo zoonose, da expressão zoonose, é aquela doença que acontece tanto nos seres humanos quanto nos animais e pode acontecer nessas espécies simultaneamente. Então, essa é a definição de zoonose, ou seja, doenças que são comuns entre os animais e o homem, tá? Nesse sentido, então, o médico veterinário tem toda a competência e toda a capacidade para atuar nessas situações, tá? Um pouquinho só da história da saúde pública veterinária, como é que isso começou lá na Grécia e no Egito Antigo. Já se tinha notícias de curas de doenças nos animais, causada essa cura feita por pessoas daquela época. Tá? Óbvio que não eram médicos veterinários, porque a profissão como tal não existia naquela época, mas existiam pessoas preocupadas com essa questão, a questão das doenças nos animais. Então, no primeiro século da era cristã, houve um controle de doenças animais em uma escala um pouco maior. A partir de 1949, a Organização Mundial de Saúde, que teve um papel muito importante no reconhecimento da profissão médico-veterinário como um profissional de saúde, ela, em 1949, criou uma seção de saúde pública veterinária, com o objetivo de promover e proteger a saúde humana. Portanto, vejam que lá em 1949 já havia essa preocupação da Organização Mundial de Saúde com a relação das doenças humanas e veterinárias, tá? Em 1957, através do informe técnico também da Organização Mundial de Saúde, houve o objetivo de integrar mais a medicina veterinária aos profissionais de saúde. Então, essa foi uma evolução natural da própria profissão, que está cada vez mais relacionada com as questões de saúde humana, né? Em 1980, a maior participação do médico veterinário em campanhas internacionais de saúde pública. Então, vejam que as coisas foram evoluindo com uma certa lógica e as coisas foram se intensificando no sentido de que o médico veterinário ganhasse um papel muito importante nessa relação com a saúde humana. Em 1998, no Brasil, o Ministério da Saúde reconhece oficialmente a medicina veterinária como uma profissão da saúde e inclui a medicina veterinária no rol de profissionais da saúde, que até então isso não era assim, né? Lembrando que o SUS ele é de 1990, ou seja, o Sistema Único de Saúde do Brasil ele foi criado em 1990 e somente em 1998 que a medicina veterinária foi reconhecida pelo Ministério
e entrou, então, para o rol de profissões da saúde. Tá? Em 2002, a Organização Mundial de Saúde ela definiu as atribuições do médico veterinário na saúde pública, que são essas, basicamente, o diagnóstico, o controle e a vigilância das zoonoses, os estudos comparativos da epidemiologia dos animais em relação aos seres humanos, a vigilância sanitária e a inspeção de alimentos, a consultas técnicas a respeito de temas da saúde humana em relação aos animais e a atuação da saúde pública veterinária em outros âmbitos, como análise e avaliações de serviço e programas de saúde pública e em atividades que envolvam o contexto social. Ou seja, cada item desse aqui, se a gente fosse descrevê-los, nós precisaríamos aí de muito mais tempo, de um dia todo, ou talvez até de uma semana, um seminário mais longo, para que a gente pudesse discorrer sobre essas funções. Mas, de maneira geral, essas são as funções do médico veterinário hoje, atuante em saúde pública. Então, ele tem a capacidade de realizar os diagnósticos e o controle das doenças, de fazer a epidemiologia, ou seja, ele entende, o médico veterinário é o profissional que mais entende da epidemiologia das doenças que tem o envolvimento dos animais, certo? A vigilância sanitária e inspeção de alimentos, isso é atribuição exclusiva, especialmente a inspeção de alimentos, ela é atribuição exclusiva do médico veterinário. Não existe outra profissão de saúde que possa fazer a inspeção de alimentos. Isso aqui tem uma importância muito grande no contexto atual da pandemia de coronavírus, uma vez que nós já dissemos que o vírus ele é muito resistente ao meio ambiente. Então, pessoas manipuladoras de alimentos que produzem alimentos prontos para o consumo podem estar contaminando esses alimentos, e esses alimentos chegam à casa das pessoas, especialmente agora em que estamos, que a gente está obedecendo às orientações das autoridades de saúde e ficando mais em casa. Dessa forma, nós estamos consumindo mais produtos delivery ou alimentos que são entregues em nossas residências e esse é um risco bastante grande de transmissão da doença, uma vez que o vírus ele pode permanecer e pode ser transmitido pela via alimentar também. Então, o outro item é a consulta técnica a respeito de temas da área da saúde, e aqui eu faço, e esses dois itens, né, consulta técnica e análise e avaliação de serviços e programas, eu chamo a atenção para que os profissionais médicos veterinários, eles também têm uma função de gestão da saúde. Isso é tão relevante que eu me lembro, no ano de 2005, que nós tínhamos no Brasil, ou melhor, nós tínhamos somente no estado de São Paulo, 8 municípios que tinham como secretários municipais de saúde o médico veterinário. Você vai falar assim, não, meu secretário municipal de saúde ele precisa ser médico. Não necessariamente. O secretário municipal de saúde ele não precisa ser médico, porque o médico, enquanto secretário municipal de saúde, ele não vai atuar, ele não vai atender a população, ele não vai clinicar, ele não vai trabalhar em ambulatório, ele vai ser um gestor da saúde. Então, ele precisa conhecer muito bem a saúde. E o médico veterinário, se ele conhecer muito bem a saúde, inclusive o SUS e a saúde pública, ele perfeitamente pode fazer esse papel de gestor da saúde. Então, esses dois itens eles estão relacionados com a gestão da saúde. Tá? Muito bem, continuando. No século XXI surge a expressão One Health, né, que significa, em português, uma saúde única, tá? Que aproxima a necessidade, aproxima as ações do médico veterinário às necessidades globais, tanto do meio ambiente, quanto do homem, quanto do animal. Ou seja, mais uma vez, o médico veterinário, ele é um profissional extremamente capacitado para atuar nesses 3 eixos, tanto na saúde animal, quanto na saúde do meio ambiente, para promover a saúde do homem. Então, essa é a grande missão da medicina veterinária, e eu costumo dizer que é uma missão que, se ela for bem executada pelos profissionais e colegas médicos veterinários, existe uma série de benefícios para a sociedade, uma vez que, se nós, médicos veterinários, fizermos o nosso trabalho bem feito na questão ambiental e na questão animal, nós estamos protegendo
indiretamente a saúde do homem. Então, essa é uma função muito importante da medicina veterinária. Em 2004, houve o primeiro simpósio One World, One Health. Em 2007, a Associação de Médicos Veterinários americana começou a promover esse conceito de saúde única. A FAO e a Organização Mundial de Saúde e a Organização Mundial de Saúde Animal comemoraram a inserção, então, portanto, do médico veterinário na saúde única. E, com isso, a gente percebe que o médico veterinário, e isso não é uma afirmação minha, mas muitos profissionais de saúde hoje reconhecem como médico veterinário um profissional muito capacitado e apto a trabalhar nessas questões de saúde pública. Tá? Bom, chegando então à nossa questão dos pets, né? Como eu disse para vocês lá no começo, eu não sou clínico, eu não exerço a clínica no meu dia a dia, então eu não vou me ater aos detalhes clínicos, patológicos, nada disso, de tratamento, nada disso. Tá? Em contrapartida, eu gostaria de dizer que assim, o coronavírus ele não é exclusivo de algumas espécies animais, como nós comentamos lá inicialmente. Existem coronavírus que causam doenças em diversas espécies, entre elas bovinos, suínos, cães, gatos, ratos, equinos, ok? Enfim, o coronavírus ele transita entre essas espécies. Existem coronavírus que causam doenças em todas essas espécies, especificamente em bovinos, suínos. Eles causam gastroenterite no cão e no gato também, né? Eles causam enterites ou gastroenterites, que são inflamações do sistema digestivo desses animais, ok? Algumas inflamações são graves, por exemplo, como nos gatos, em que o vírus que causa, no gato especificamente existem dois tipos de vírus, dois tipos de coronavírus. Um causa peritonite, ou melhor, um causa a enterite, e no gato ainda esse vírus que causa a enterite, ele pode sofrer uma mutação e causar uma peritonite, ou seja, uma inflamação ali do peritônio, que é a membrana que reveste ali a cavidade abdominal dos gatos. Então, esse quadro pode ficar mais grave com a mutação do vírus dentro do próprio gato, ok? Como eu disse para vocês, não vou entrar em detalhes clínicos das doenças, mas o coronavírus, ele existe, ele causa doenças nesses animais e ele pode ser, então, veiculado desses animais para outros animais, ok? Eu escolhi, então, colocar algumas reflexões para que a gente possa discutir a respeito do coronavírus e os pets. Eu achei melhor fazer dessa forma. Eu compilei algumas perguntas que podem aí ser motivo de dúvida. É claro que eu não consegui colocar todas, eu coloquei algumas para que a gente possa refletir um pouco sobre elas. Então, a primeira, os cães e gatos ficam doentes? Sim, os cães e gatos ficam doentes por coronavírus. Agora, especificamente para o Covid-19, ainda existem dúvidas. Quer dizer, a gente tem notícias de alguns cães que adoeceram e alguns gatos que adoeceram, aparentemente pelo Covid-19. Isto é uma coisa, ou seja, o animal também adoecer pelo Covid-19, pode ser que isso realmente aconteça, certo? Mas aí até a gente afirmar que esse animal doente foi a fonte de infecção para o ser humano, ou ele é uma fonte de infecção para o ser humano, existe um caminho muito grande a se percorrer. Então, existem cães e gatos que adoeceram por Covid-19? Aparentemente, sim. São poucos os casos relatados, mas aparentemente, sim. Só que esses animais, eles podem transmitir o coronavírus para o ser humano? Isso não há resposta ainda para essa questão. Vão ser necessários mais estudos para confirmar essa hipótese. Isso chama a atenção para a gente que, então, se a gente não tem certeza daquilo, nós precisamos ter cuidado. Okay? Então, se uma coisa é dúbia, ou seja, nós não temos certeza se pode acontecer ou não, nós precisamos ter cuidado, tá certo?
Uma outra dúvida que pode acontecer: esses animais podem transmitir a doença para os seres humanos? Acabei de comentar para vocês, não sabemos ainda. A comunidade científica ainda não sabe se ele pode transmitir a Covid-19 para os seres humanos, ok? Então, isso ainda precisa de estudos. Quais os cuidados que eu preciso ter com os meus animais durante a pandemia? Bom, os cuidados são os mesmos que você precisa ter quando for fazer alguma atividade, ok? Então, eu vou sair para passear com o meu cão? Vou. Então, eu preciso ter alguns cuidados. Eu vou colocar máscara em mim, eu não vou colocar máscara no cão. Tá? Que essa é uma das dúvidas também que estava aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Ó. Devo colocar máscaras nos meus animais para sair às ruas? Não. Né? No cão não há necessidade, uma vez que você também nem vai conseguir colocar máscara no seu cão. Acho muito difícil. Tá? Mas, enfim... você precisa colocar máscara nos animais? Não, mas você precisa se proteger quando você for sair com o seu cão para passear. Tá, muito bem, voltou com o cão para casa, o que tem que fazer? Tem que dar banho, passar álcool, passar acetona, Não, certo? Então, você voltou com o seu cão para casa, tá? Se o seu cão teve contato com outros cães, o ideal é que você evite o contato com o seu cão por um período. Certo? Não, ou seja, as medidas de cuidados que você precisa ter são os mesmos cuidados que você teria para não se contaminar. Quer dizer, o pelo, outra questão importante, o pelo do seu animal pode transportar o coronavírus? Existe uma possibilidade também que isso aconteça, apesar de que no pelo as possibilidades são menores, tá? No pelo do animal, mas lembrar que o pelo é uma superfície. E se a gente falou lá atrás que o vírus ele é extremamente resistente nas superfícies, pode ser que o pelo seja uma fonte de infecção pelo coronavírus. Então, possivelmente o cão ele não vai ser um vetor biológico, ou seja, ele não vai transmitir o vírus pelas suas secreções ou pelas suas excreções, mas se esse cão tiver o vírus no seu pelo e for contaminado pelo seu pelo, pode ser que haja contaminação de maneira mecânica, então, do coronavírus, certo? Posso abraçar e beijar meus cães e gatos? Especialmente hoje, não se deve fazer isso, tá? Mas essa questão, como eu disse lá no começo, ela não tem nem... como é que eu vou dizer? Ela não deve ser encorajada nem em casos, nem quando a pandemia de coronavírus passar. Certo? A gente sabe que tem muitas pessoas que gostam de abraçar, gostam de beijar, gostam de deixar o animal lamber a sua face, enfim, beijar suas crianças, lamber as crianças, tá? Isso não deve ser encorajado, mesmo porque existem uma carga bacteriana natural dos animais que é muito grande e é muito diferente da carga bacteriana dos seres humanos. Sem contar nas doenças que são extremamente graves e que podem ser transmitidas com esse hábito, né? O coronavírus, possivelmente não, como nós já vimos, mas existe uma outra doença, especificamente a raiva, tá? Que ela é transmitida pela saliva desses animais, tanto cães quanto gatos. Então, se a gente imaginar que um cão, ele pode transmitir o vírus da raiva alguns dias antes dele adoecer especificamente, ou seja, então ele está bem, está brincando, mas ele está eliminando o vírus da raiva pela saliva, e aí ele vai lamber o rosto de uma pessoa, de uma criança, e esse vírus possivelmente vai penetrar por essa via, pela boca, pelo nariz, pelo olho, e aí essa pessoa pode desenvolver a raiva, que no caso da raiva ela é uma doença quase 100% fatal, né? 99,999% fatal. Então é uma doença realmente que não tem cura, uma doença muito grave, e esse é um dos motivos, não é só esse, mas esse é um dos motivos que nós não devemos ter esse hábito de lamber, de permitir que o cão lamba ou beije a nossa face, enfim. Ok? Bom, uma outra pergunta que poderia surgir: se eu tiver Covid-19, posso ter contato com meus animais de estimação? A gente já falou isso, quer dizer, se você tiver Covid-19, o interessante é que você não tenha contato com o seu animal, mesmo porque
você pode contaminar a pele desse animal, o pelo desse animal, e esse animal vai ter contato com as outras pessoas da sua família. E aí essa transmissão mecânica pode acontecer. Então, o ideal é que você não tenha contato com seus animais de estimação se você for positivo para o Covid-19. Então, meus animais de estimação podem trazer o vírus da rua e levá-los para, quando eu levá-los para passear? É aquilo que nós já respondemos também anteriormente. Pode ser que aconteça, existe uma possibilidade disso acontecer, tá? Muito bem. Aqui só para a gente, então, compilar um pouquinho das notícias, perdão, que tem aparecido na mídia recentemente. Lá, um cachorro nos Estados Unidos testa positivo para a Covid-19 após família se infectar. É aquilo que nós falamos do contato ali, certo? Então, a família se infectou e aí ela tinha contato com o animal e o animal testou positivo para a Covid. Se ele vai transmitir, é uma outra conversa, mas que ele testou positivo, isso foi publicado aqui na revista Galileu. Uma outra notícia, que infelizmente isso é muito comum, tem acontecido bastante, que os cães e gatos acabam sendo abandonados ou sendo desprezados pelas pessoas com medo de que eles possam transmitir o Covid-19. Então, isso tem acontecido, a gente tem percebido e tem visto, inclusive, cães de rua que não têm tido assistência, vamos dizer assim, de pessoas, porque as pessoas estão ficando em casa. Então, aquelas pessoas que normalmente alimentavam esses cães de rua, como passaram a ficar em casa, esses cães também deixaram de ser alimentados. Então, é uma situação bastante peculiar, bastante diferente, essa questão do isolamento social para o controle do coronavírus. Animais de estimação podem carregar o Covid na pelagem, olha lá que interessante. Então, tá em relação com aquilo que nós dissemos lá em cima, né? E aqui existe uma matéria do G1, nesse portal do G1, que foi publicado dia 1º/5, que ensina aqui algumas estratégias de como higienizar o cão. É óbvio, né, turma, que existem formas de você fazer isso, tá? Existem produtos específicos, inclusive, para essa higienização. Tá? Não é qualquer produto, não é água sanitária, não é nada disso. Você tem formas de se promover essa higienização do cão, tá? Se você suspeitar que esse cão ele entrou em contato com o coronavírus. E somente nesses casos, é óbvio. Se o seu cão não sai na rua, se o seu cão não teve contato com pessoas suspeitas, não há necessidade de fazer isso. Tá bom? Então, são casos específicos. Gatos contraem coronavírus e podem transmitir entre os animais, aponta estudo. Ou seja, parece, né, no dia 14/5, aqui, uma matéria publicada no site UOL, ok? Parece que os gatos contraem o coronavírus e ele pode transmitir entre os gatos, certo? Mas até então, esse coronavírus passar para o ser humano, não se tem a comprovação disso, por enquanto, e o gato é uma espécie que realmente está em foco nas pesquisas, porque existe muita especulação sobre o papel do gato nessa pandemia, uma vez que o gato tem receptores para o vírus que são muito semelhantes aos receptores humanos, né? Então, o gato está sendo realmente bastante estudado, mas ainda não se tem confirmação de que ele possa transmitir o vírus para o ser humano. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. Eu falei bastante aqui. O encomendado eram 30 minutos, eu acabei falando quase 50, né? Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Fico à disposição para as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida que eu possa responder, eu terei o maior prazer em fazê-lo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa conversa. Muito obrigado. Cassiano, eu agradeço a sua apresentação e eu vou te repassar agora algumas perguntas do nosso chat. Ok. A Rosileia Quadros pergunta: fico na dúvida sobre o uso de máscaras caseiras. Não concordo muito, sei que é melhor ter algo que nada, mas gera dúvida quanto ao material. Provavelmente porque você citou o uso até de máscaras em animais. Sim. Veja, a gente aprende em epidemiologia que tudo que a gente fizer no sentido de dificultar a vida do vírus, ela é bem-vinda.
certo? Então, a máscara, ela tem a função especificamente, não de evitar especificamente que uma pessoa fique doente, mas o sentido da máscara é evitar que o doente espalhe de uma maneira muito maior o vírus. Quer dizer, um doente sem a máscara, ele vai estar disseminando muito vírus no meio ambiente, pela tosse, pelo espirro, pelas suas secreções. O doente com a máscara, isso já reduz muito esse espalhamento do vírus. Então, a ideia da máscara é inicialmente para que a pessoa, se estiver doente, e aí no caso do coronavírus é uma característica muito importante, que existem pessoas doentes, mas assintomáticas, ou seja, elas estão com o vírus, mas elas não apresentam sintomas ou apresentam sintomas muito leves da doença, que não chega a causar suspeita. E essa pessoa pode estar disseminando o vírus. Então, o sentido da máscara é para que, se você obrigar que toda a população use máscara, aqueles que são suspeitos e aqueles que são portadores inaparentes, eles também vão usar máscara. Então, isso vai reduzir muito a carga de vírus no ambiente. E essa é a função principal da máscara. Porque é lógico que não pode ser qualquer máscara. Também não precisa ser aquela máscara que é usada dentro dos hospitais, que é uma máscara específica para profissionais de saúde. Tá? Mas máscaras que podem ser produzidas de acordo com as recomendações do próprio Ministério da Saúde. Então, se você entrar no site do Ministério da Saúde, existe lá um local dizendo como confeccionar a máscara, que material que precisa ser feito, enfim. Você consegue muito tranquilamente hoje obter essas informações de quais as máscaras que são adequadas para serem feitas em casa ou serem adquiridas para a população em geral. Vou aqui complementar um pouquinho, Cassiano. Rosileia, se você quiser tirar mais dúvidas sobre essas máscaras e os diferentes materiais, assista o nosso webinar que foi feito na semana passada. Ele está gravado e disponível no nosso canal YouTube. A outra pergunta... ok. Oi? Não, espero ter respondido a pergunta. Claro. A outra pergunta, Cassiano, é da Sandra Bosco. Tendo em vista que muitas dessas epidemias virais tiveram sua origem em mercados de animais vivos na China, você acha possível uma intervenção internacional da OIE a fim de proibir essa prática? Isso já foi tentado, né, em algumas ocasiões, na ocasião da SARS, na ocasião da MERS, quer dizer, isso já foi tentado. Tá? O grande problema da China, que a gente, pelo menos é a nossa visão, é que isso é uma coisa cultural, isso é uma coisa que existe há milênios, há centenas de anos. Então, por ser uma coisa cultural, é uma situação mais difícil você coibir. É óbvio que depois dessa questão do coronavírus, dessa pandemia, possivelmente algumas ações vão ser tomadas em relação a esses mercados. A gente acredita, espera que isso aconteça, né? Mas, sem dúvida, esses mercados são... Eu nunca estive na China, eu não posso dizer com conhecimento de causa, porque eu nunca estive lá, mas pelo que a gente tem visto, tem estudado, realmente esses mercados apresentam condições de higiene deploráveis, apresentam situações de maus tratos aos animais, apresentam animais em condições desumanas, né, de manutenção ali, e apresentam todos os tipos de risco de contaminação, não só por coronavírus, mas por uma série de doenças que podem ser veiculadas por esse tipo de estabelecimento. Então, a gente acredita e espera que as autoridades mundiais de saúde possam intervir nesses mercados. Uma outra questão importante a se considerar também é o regime político da China, né, que é um regime ditatorial, ou seja, é muito difícil também a intervenção nesse tipo de regime, uma vez que existe uma pessoa, um ditador, uma pessoa que comanda ali o país. Então, a intervenção externa é muito difícil também nessas situações. Então, são várias questões que estão envolvidas em relação a esses comércios de animais, mas a gente espera que realmente haja aí uma mobilização internacional
para que se minimize esse problema. Não digo extinguir, porque eu acho muito difícil, uma vez, como nós falamos, é uma situação cultural, mas que se minimize esse problema dos animais, esses mercados de animais na China. Cassiano, a Sandra fez até um comentário exatamente, ela acha que realmente é uma questão cultural e que essa situação é delicada, mas que precisa ser revista. Sem dúvida, a gente espera que sim. A outra pergunta é da Denise Vanderlei. Os cães podem testar positivo devido à presença de fragmentos do vírus nas vias aéreas, mas não necessariamente adquirir a Covid-19? Isso procede? Pois é o que eu falei, né? Isso tudo está em estudo ainda, tá? Então, a gente tem notícias ali de cães que testaram positivo para o Covid. Pode ser realmente que esse vírus estivesse ali só na mucosa ou na superfície, e aí ele foi captado ali justamente com o material que foi colhido para o teste, ele pode ter sido captado ali, quer dizer, pode não ter causado a doença, mas existem, em contrapartida, alguns outros trabalhos que afirmam que cães ficaram doentes pelo coronavírus, pelo Covid-19. Então, os cães adoeceram pelo Covid-19. Então, alguns artigos já relatam, são poucos, mas já relatam, por exemplo, teve um cão na Rússia, se eu não me engano, que foi realmente adoeceu pelo Covid-19. Certo? Agora, se esse cão ele consegue transmitir essa doença para o ser humano, isso já é uma outra história. Isso não se tem informação a respeito disso. Ou seja, então, pode ser detectado simplesmente porque o vírus está ali na superfície e foi colhido como material, mas também é claro que ainda a gente vai saber um pouco mais disso no futuro próximo, mas existe a possibilidade realmente dos animais, especialmente o cão e o gato, adoecerem pelo Covid-19, sim. Isso não está descartado cientificamente, não. Cassiano, eu agradeço novamente. Nós não temos mais perguntas e eu gostaria de novo de perguntar a você se você tem mais alguma coisa a contribuir, a falar para nós. Eu gostaria de dizer para todo mundo seguir as recomendações das autoridades sanitárias, né? Se puderem ficar em casa, fiquem em casa, uma vez que nós ainda não estamos numa condição de queda do número de casos, nós estamos aí chegando no pico de transmissão, aparentemente, ou seja, os números ainda continuam subindo, nós não estamos ainda numa situação segura em relação ao coronavírus, então eu gostaria de dizer a todos que mantenham-se seguros, sigam as recomendações, saiam de casa realmente, estritamente, se for necessário, certo? Enfim, que a gente possa ter serenidade, ter tranquilidade, se informar, especialmente das fontes confiáveis, porque, como você falou no começo, existe muita informação falsa, muita informação desencontrada, então a gente tem que procurar as redes, nós temos que procurar as informações, os sites confiáveis, e geralmente são os sites oficiais, que a gente consegue ter as informações precisas a respeito do que está acontecendo. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma, com alguma informação relevante, e fico à disposição, mais uma vez, para o que vocês precisarem. É só isso. Cassiano, eu vou te passar mais uma pergunta que fizeram agora, pode ser? Ótimo, sem problema, vamos lá. A Maria Cecília Pereira pergunta: boa tarde, Cassiano. Meus cães não têm acesso à rua. Tem perigo de se contagiar? Olha, Cecília, é muito difícil, a não ser que alguém da sua família, alguém do seu convívio, alguém da sua casa apresente os sintomas e conviva com esse animal e tenha contato com esse animal. Caso contrário, é muito difícil. Uma outra situação também interessante é assim, precisa ver se o seu cão ele tem acesso ao portão da sua casa que dá acesso à rua. Tá? Não seria interessante que seus cães tivessem esse acesso, porque às vezes podem passar pessoas na rua que são positivas ou podem passar cães que vão ter contato ali com o seu cão via portão, né? Então, é interessante que se você puder evitar que o seu cão tenha acesso ao portão da frente, eventualmente da sua casa, e esse acesso à rua, é mais interessante que ele fique mais recolhido no quintal. Dessa forma, ele tem muito pouca chance de se contaminar e de ter problemas com o coronavírus.
Cassiano, novamente, muito obrigada, então, por sua participação. E eu gostaria de deixar o convite a todos vocês. Na próxima semana, na segunda-feira, às 14h, nós vamos ter mais um webinar da GDC, com a presença da Carla de Lázaro. A Carla é nutricionista, aluna de doutorado aqui do Instituto de Biociências da Unesp, responsável pela cozinha da nutrição aqui do IBB. E ela vai falar sobre higienização de alimentos. Então, como o professor Cassiano falou, fique em casa, de preferência junto com a ciência, e até a semana que vem. Tchau. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.